Eu espero que esse vídeo ele fique muito melhor do que o primeiro. A gente vai aprendendo com os erros. Como eu falei, melhor feito do que perfeito, certo? Agora eu botei uma iluminação, o flash da câmera, liguei a luz aqui em cima, coloquei dois ring lights quebrados que eu tinha aqui e vamos lá. Assim a gente vai evoluindo um pouco mais a cada dia. E pensando nisso de evoluindo um pouco mais a cada dia, eu quero focar naquela questão de educação que eu comecei a explanar ali no primeiro vídeo. Ao meu ver, o nosso principal problema no Brasil é a questão de educação. Não tem o que fazer. Com a educação de qualidade, com uma educação de qualidade, a gente previne a questão de crimes, porque uma criança que está na escola, uma criança que entende e vê uma perspectiva de futuro para ela na vida, ela não vai se ceder ao crime. Entende? Tem gente que fala, não, a pessoa entra no crime porque ela não tem oportunidades, porque esse é o único caminho para ela na vida. Se fosse assim, todo mundo que nasce numa situação de pobreza estaria no crime hoje. E não é a realidade. A realidade é que o crime hoje, ele rouba dos próprios vizinhos deles. Se eu não me engano, a renda média de alguém que vive no crime hoje passa dos 40 mil reais. Ou seja, não é um pobre coitado que está ali só para tomar uma cervejinha nem nada do tipo. Entende? É porque para eles o crime compensa. Para eles o crime compensa. Eles sabem que ele vai ganhar muito dinheiro e a sensação de impunidade é muito grande. Se for preso, vai ficar pouco tempo, vai sair e vai usufruir daquele dinheiro que ele conseguiu. E eu não estou falando isso incentivando ninguém para ir para o crime nem nada do tipo. Mas atualmente o crime compensa no Brasil e a gente precisa mudar isso. E como que a gente muda isso? Com a educação. A escola ela tem que ser um amparo na vida da criança e do adolescente. Só que como a gente vai fazer isso, da escola ser um amparo na vida da criança e do adolescente, sendo que a criança está no terceiro ano do fundamental, às vezes até no oitavo ano do fundamental, e não foi alfabetizada ainda. Então por isso que eu digo, se a gente focar na educação, e educação básica, não estou falando da educação superior, se a gente focar na educação básica, a gente reduz os índices de criminalidade, a gente melhora a economia do Brasil. Questão de saúde, por a criança ter uma questão de educação contínua ali, certa, regrada, a questão de saúde automaticamente também melhora, a questão de economia também melhora, ou seja, tudo tem que começar pela educação. Só que assim, o problema hoje no Brasil é que todos os nossos políticos, tá bom, não vou generalizar, a maioria dos nossos políticos pensa só em soluções de curto prazo. Eu entendo que o curto prazo seja necessário, porque como que você vai tirar uma pessoa de situação de pobreza falando para ela que só daqui a 10 anos ela vai se recuperar? Não. Só que você também não pode manter e incentivar que essas pessoas continuem numa situação de pobreza. Eu não posso chegar nessas pessoas e falar assim, ó, hoje vou te tirar dessa situação. Toma o Bolsa Família. Aí a pessoa que recebe o Bolsa Família ela não pode trabalhar. A pessoa que recebe Bolsa Família ela não pode ter uma renda mais alta, ela não pode fazer nada. Ou seja, isso aí acaba incentivando a pessoa a não trabalhar, não evoluir, não crescer. Só que o foco é justamente o contrário. É colocar a criança na escola para que ela veja uma perspectiva de futuro e possa ser algo a mais. Ser alguém lá na frente. Se a gente for parar para pensar, o quê? Hoje em dia, 30, 40% aí da população jovem não pretende fazer faculdade. Por quê? Porque não está vendo futuro, não está vendo perspectiva, não está vendo uma chance de melhoria de vida fazendo faculdade. Não é à toa que se você for ver o índice de pessoas com talentos excepcionais hoje no Brasil, a gente não tem. E as poucas que teríamos, elas vão para outros países. Porque aqui não vê oportunidade, não vê futuro. Por isso eu penso que a gente tem que começar pela educação. Como eu falei no vídeo anterior, a gente tem que começar principalmente lá desde o EMEI. Se eu não me engano, a sigla EMEI significa Educação Municipal de Ensino Infantil.
que são os 2 primeiros anos da escola da criança ali. Ela entra com 4 anos e com 6 anos ela vai para o primeiro ano. Só que esse que deveria ser realmente uma introdução da criança à vida pedagógica, acaba se tornando mais um momento de recreação, entende? Eu entendo que as atividades lúdicas são importantes, eu entendo que todo o trabalho ali tem um contexto, não é menosprezando o trabalho de ninguém ali, mas não é o suficiente para a nossa realidade. Na minha opinião, a criança já tinha que ser alfabetizada e começar essa introdução à alfabetização de forma mais intensa do que existe hoje, desde lá do EMEI. Quem sabe até colocar o EMEI dentro da grade obrigatória. Que seja, questão de nomenclatura, tanto faz. Joga os anos ali do EMEI como primeiro ano e o atual nono ano joga ali como 11º ano, tanto faz. Ou mantém como EMEI e o restante deixa do jeito que está, isso aí é o de menos. O que importa é a efetividade. A efetividade da educação no Brasil. Desculpa aí a fungadeira, eu hoje já acordei meio ruinzinho. Mas estamos aí, firme e forte. Eu anotei alguns pontos aqui que eu achei muito interessantes em alguns estudos e eu acho que é interessante citar. O estudo em si ele é focado na questão da educação superior. Só que eu acho que esses pontos que eu vou falar aqui agora, eles são facilmente aplicáveis à educação básica. Por exemplo, a questão de educação à base de dados. Ou seja, você ter realmente informação ali do que está acontecendo na evolução do aluno para você modelar ou não a grade acadêmica, não, como chama? A grade curricular do aluno. Então tem que ter isso muito bem desenhado, ter um estudo muito bem desenhado em cima disso e saber se realmente está funcionando ou não. A formação do corpo docente. A formação do corpo docente é muito importante também. Não adianta nada eu colocar um professor lá que, assim que se formou, ele é um ótimo professor, mas ele se desatualize com o passar do tempo. Se queremos jovens à frente do nosso tempo, jovens que são o nosso futuro, nós precisamos de professores que estejam, no mínimo, à altura disso. O ideal seria que eles superassem expectativas. E aí entra um modelo de gestão, e aí entra um programa, sei lá, talvez de recompensa para os professores e escolas que melhor performarem, entendeu? Não tem como a gente ficar estagnado, a gente tem que incentivar crescer mais e mais e mais e mais. Coisa que hoje não acontece, essa é a verdade. Hoje em dia, as escolas que pior performam são as que mais recebem recursos do governo. E até onde eu sei, a lógica não bate muito bem, entendeu? Assim, eu entendo qual foi a iniciativa inicial para isso acontecer, que foi tipo, se ela está performando pior, ela precisa de mais recursos para crescer, mas a prática não é essa. Não adianta você dar recursos para um governo, para uma instituição, para uma secretaria que não vai saber utilizar esse dinheiro, entende? Então a gente precisa remodelar muita coisa na educação hoje. Vamos lá, o próximo ponto que eu marquei aqui, avaliação por competências. E por mais que o nome seja um pouco diferente, na verdade essa questão de avaliação por competências nada mais é do que você não avaliar o aluno ali pela decoreba. É avaliar se ele realmente aprendeu alguma coisa. Vamos dar um exemplo simples aqui. Vamos fazer um projeto de ciências e aí eu boto uma prova teórica ali para a criança e ela decorou todas as regrinhas. Ela tem uma memória ótima, decorou tudo, toda a sequência. Daqui a um mês ela esquece, tá? Ela só decorou para aquela prova. E todo mundo aqui sabe disso, porque a gente estuda na véspera. A gente deixa tudo para a última hora, essa é a verdade. Então, não adianta a gente ficar só na decoreba. Na faculdade, teve um professor lá na FEI maravilhoso, ele me ensinou alguns métodos ali de estudo que são muito bacanas, que focam justamente nisso, de você não só ler
entrar e memorizar, mas você ler, entender. Na técnica que ele falava era você ler toda aquela matéria que você está estudando, depois você transcreve ela com todas com as suas próprias palavras, coloca as fórmulas ali naquela folha. Basicamente você tem que resumir toda aquela matéria em uma página, não uma folha, em uma página. Pode usar todos os cantos, fazer as fórmulas aqui na lateral, era bem bacana. E isso me ajudou muito. Eu repeti os 3 primeiros semestres na FEI, e porque eu realmente não sabia estudar. Você entende isso? A gente não sabe estudar hoje, o jovem, não é nem só que ele não sabe estudar, ele não sabe nem compreender um texto. Entende? Então, de que adianta eu fazer uma prova espetacularmente foda, desculpa o palavrão, mas uma prova dificílima e na verdade o aluno só decorou. É que nem vestibular, a gente fica cantando musiquinha para decorar as fórmulas e regras, mas no final das contas a gente nem sabe para que aquilo ali serve, entendeu? Vamos lá pro próximo tópico, que aí seriam as soft skills. Soft skills, o que seria? Seriam basicamente, vou falar de uma maneira mais simples, habilidades úteis para a vida. Então, por exemplo, inteligência emocional, habilidades como liderança, entendeu? São coisas mais ligadas a habilidades mesmo. E querendo ou não, hoje no mercado de trabalho e na vida, a gente precisa dessas habilidades. De que adianta eu criar um super gênio que tenha uma oratória terrível? Entende? Então, a criança ela precisa dessas coisas. E eu acho que esse ponto a gente entra principalmente chegando ali no Fundamental 2, né? Eu não sei como está hoje em dia, que seria o antigo ginásio, né? Até o ensino médio, principalmente no ensino médio. O ensino médio, você está se preparando ali para o mercado de trabalho. Essa é a verdade, entende? Tanto que eu achei muito bacana a ideia de começar a colocar ensino técnico no ensino médio. Não sei como tá, não sei se realmente está funcionando, se está rodando, mas a gente tem que estar em constante evolução. Um outro ponto, que é o último que eu marquei aqui, lógico, tem muito mais coisa e tal, mas o último ponto que eu marquei aqui seria a questão de saúde mental. E nessa parte de saúde mental eu entro num outro detalhe, talvez mexa um pouco com o orçamento, talvez seja algo um pouco mais difícil de se colocar, mas na minha opinião, todas as escolas tinham que ter uma psicóloga ali dentro do corpo de colaboradores ali da escola, entende? O que você vê de criança, às vezes criança pequena, de 5 anos, 6 anos, com depressão. Então, eu acho que toda escola tinha que ter uma responsável ali da assistência social, acompanhando de perto, não que nem hoje. Hoje você regionaliza isso, coloca dentro da responsabilidade de um grupo ali de assistência social, que seria do conselho tutelar, na verdade. E aí eles só são acionados em casos de demanda. Mas eu acredito que assistência social é importante para você estar acompanhando ali as famílias. Vem um professor e fala assim, ó, vamos dar uma investigada, essa criança aqui, ó, chegou com, sei lá, hematomas. Vamos dar uma investigada. Essa criança, sei lá, a atenção dela está muito reduzida, talvez ela não esteja se alimentando direito em casa, tem alguma coisa acontecendo. Aí entra também um trabalho em conjunto com a psicóloga, que aí a psicóloga tem que, ao meu ver, tem uma em cada escola, porque a gente vive um problema de saúde mental hoje em dia que é muito complicado. E muita gente acha que é besteira. Vocês acreditem ou não, tem muita gente que ainda acha que questão de saúde mental, depressão, ansiedade, TDAH, TAG, é tudo besteira. E não é besteira, gente. Infelizmente não é besteira. Você tem crianças que pensam em se matar. Eu trabalho em transporte escolar, eu já recebi criança na Peru que ela sempre estava de blusa de frio. E aí um certo dia a manga subiu e eu vi o braço todo cortado daquela criança. E acredita, os pais não sabiam. Acontecendo dentro da própria casa, os pais não sabiam.
E às vezes essa criança ela nunca vai se abrir com alguém dentro de casa, mas talvez uma psicóloga dentro da escola ela se abriria. E aí eu entro no outro ponto, que aí entra na questão de alfabetização. Eu acredito que o EMEI, se a gente iniciar esse processo de alfabetização no EMEI, em cada EMEI deveria ter uma psicopedagoga. Porque o trabalho da psicopedagoga é espetacular quando se pensa em alfabetização. Então, aí a gente fecharia o ciclo. Por que eu estou focando tanto na alfabetização? Porque se a criança não saber ler, ela não vai chegar a lugar nenhum. E depois dela aprender a ler, a gente tem que introduzir ali um trabalho de leitura e interpretação de texto, focado nisso. Porque hoje você pega muito adulto meu, se você for ver, por mais que o Enem seja uma prova fraca, muito adulto ali, muito universitário não consegue interpretar um texto ali. Muita gente vê um post no Instagram mesmo, lê a descrição e não entende o que a pessoa falou ali. E às vezes ela está falando verbalmente e a pessoa não entende. Porque ela não tem essa capacidade trabalhada de interpretação de texto. Entendeu? E aí entra muito no problema que hoje tem no Brasil, que é um problema de leitura. Aí o brasileiro não lê, essa é a verdade. O brasileiro não vai pegar um livro ali e tá lendo todos os dias. Ele não pega um livro por mês, nem um livro por ano para ler, entende? Muitas vezes, tem muitos que tentam, que gostam, mas não sabem que tem um problema de ansiedade, de um déficit de atenção, TDAH, e se tivesse esse acompanhamento na escola, já teria resolvido isso e estaria evoluindo muito mais rápido, muito mais cedo. Outros é só preguiça e falta de incentivo mesmo, e aí entra um trabalho em conjunto com as famílias, mas a escola tem um papel muito importante quando se trata disso. Então, a gente tem tudo para transformar o Brasil num país melhor. E no meu caso aqui, eu quero muito começar por onde eu estou. Então, por isso que eu falo tanto focando aqui na cidade de São Paulo. Porque eu quero mudar não só a minha realidade, mas a realidade dos meus filhos e dos meus netos. Eu cansei de me omitir. Então, vamos para cima e é tudo nosso, gente. Vamos lá.